legal saber de outras coisas. Essa visita é muito interessante, eu achei bem legal e não sabia, por exemplo, né? Erro meu até, mas Marina, por favor. Eu queria só falar com o Robson, bom, dar os parabéns aí, né? Paciência Viva é um projeto tão bacana, aliás, todos os projetos, né, a gente tem uma chance de conhecer um pouco da história do Rio de Janeiro, é espetacular, e da universidade também, né? Agora o Robson mostrou uma imagem, aqui eu tenho que fazer um comentário, aquele telescópio daquela, acho que a primeira atividade, uma das primeiras, aquele telescópio que está ali foi fabricado pelo Gustavo Oliveira Castro, e ele poliu aquele espelho. O Pedro estava me dizendo que hoje vocês fabricam lá com alunos telescópios, mas aquele ali é do Babinho, né? Que é um personagem espetacular aqui, foi, né? Um grande pesquisador, era um grande desenhista e era uma pessoa que montou um laboratório em casa. E ele, no final da atividade, ele ia muito lá no laboratório, a gente conversava sobre ótica, e ele desenhou 2 sistemas que ele montou em casa que geravam um contraste, era uma espécie de microscópio de interferência, né? Eu até tenho imagens desse microscópio, eu guardo alguns papéis de discussão na mesa de um bar, né? Entre uma cerveja e outra, eu guardava aqueles papéis todos, né? Mas eu pergunto o seguinte, aquele telescópio é do acervo do Espaço Ciência Viva, ou ele está, você tem uma ideia de onde esteja aqui? Ele podia vir para cá com um labelzinho, né? Da ele criação do apareceu há Instituto, pouco tempo de novo. ou lá no Espaço Ciência Viva também com um label. Então, nós agora estamos preocupados com o acervo do museu, né? Mas agradecendo a Gabriela, que é a nossa museóloga curadora, consultora, e a Alessandra, que está fazendo pós-doc, revendo a história do Bazin. Então, com a história da pessoa, a gente acaba, né, misturando, acho que isso foi um pouco que você falou aqui, né? O resgate da memória de uma pessoa importante acaba resgatando o museu junto. Então, a gente está preocupada com o acervo e há pouco tempo esse telescópio voltou lá para o museu. Você tem que carimbar. Pois é. Eu não sei onde ele está, eu sei que ele voltou. Agora, qual a condição se ele está? Ele existe, tem uma história de novo de biofísica, né? Tudo junto desse momento aí de início do museu. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para a Carla. Na verdade, eu sabia da exposição de vocês ser uma reserva técnica visitável e tal. Eu sempre fiquei na dúvida e não fui lá perguntar como se dá lá o trabalho de conservação desse acervo? Porque se vocês têm a visitação no tempo que o museu está aberto, eu imagino que a visitação seja assim tão intensa, porque a gente tem a nossa experiência aqui, mas como que se dá esse trabalho de conservação? O visitante está lá e vocês estão trabalhando na peça e eles acompanham esse objeto? Vocês têm algum controle de climatologia, alguma coisa assim? Não. Controle Climático. Né? Na verdade, assim, o museu é muito novo do jeito que ele está ali, né? Ele foi inaugurado em dezembro de 2008. Ele tem essa... E o projeto Petrobras, um dos pontos do projeto foi a conservação de algumas obras. Então passaram por um processo de não restauração, né, mas de conservação preventiva, 150 telas. Então, toda essa passagem do 2º andar para o 7º andar, todas as peças, né, de alguma maneira foram tratadas. Então, a gente não tem atualmente nenhum trabalho de conservação em campo. Qual é o nosso... Né, depois eu senti falta de ter colocado um slide preocupado, né, essa coisa... A gente tem, né, sou eu a coordenadora, tem uma museóloga que, na verdade, está catalogando peça ainda. A gente tem um acervo enorme, por exemplo, de medalhística, porque existia uma aula, né, o professor que fazia as medalhas para a Casa da Moeda, era professor da escola. Então tem um monte de medalhinha, moldes de gesso, todos os medalhões da UFRJ, né, passaram pela Escola de Belas Artes. Então ela está ainda catalogando, tem muitas peças que não foram catalogadas. Então, conservação, né, é impossível. A gente está agora querendo sim
porque abriu, a relação ensino-pesquisa, né, com o museu, ela é muito intensa. Então, por exemplo, agora a escola acabou de abrir eu mesmo entrei no curso de História da Arte, né, nós não tínhamos um curso de História da Arte. E agora também nós temos um curso de restauração. Então, o que a gente está servindo de laboratório para o curso de restauração. Então, essa professora de restauração de papel leva seus alunos, a gente está montando um diagnóstico. Então, a ideia é que a gente resolva as coisas ali em casa. Então, e tem um quadro técnico que, na verdade, né, faz um atendimento. A gente teve, ano passado, eu estava até olhando agora, a gente teve 1000 visitantes. Bastante, né? E em torno de 60 pesquisadores, né? Desde a maioria de pós-graduação. A maioria das pesquisas são pesquisas de pós-graduação. E visitas, a gente tem um professor da Federal de Minas Gerais que todo semestre ele traz uma turma, eles pegam um ônibus lá, vão para o Museu Imperial, vão para o Museu de Belas Artes e finalizam a visita no Dom João VI. Ele já faz isso, todo semestre ele traz uma turma, porque lá ele tem exatamente a possibilidade de mostrar o processo, né? Toda a conservação. Eu queria só aproveitar então que eu estou falando para chamar a atenção disso que você falou, né? A gente, é incrível, a gente está aqui no mesmo bairro, né? E a gente, a mesma instituição, né? A gente conhece muito pouco. O evento do IBRAM tem uma importância nesse sentido. Eu, por acaso, conheço o Lauro Espaço. Você conhece? Eu ia à reitoria com uma frequência. A nossa sorte é essa, né? Um evento do reitor, ele convidou o estágio da cidade, realmente já tinha inaugurado. Eu vou puxar essa sardinha para o meu lado também, assim, eu sou do setor educativo, então eu já conheço o setor educativo do Museu Nacional, eu era professora e eu costumava levar os alunos lá. Ciência Viva também, né, nosso parceiro, a Descobrindo Geofísica, tudo já conheço. Mas assim, o Museu Dom João VI, ele tem algum projeto, assim, tem o setor educativo, algum projeto que receba os alunos, ou pensa em... Pensa. Então, por exemplo, eu estou há 1 ano e meio, né? O museu está lá menos de 1 ano. Então, na verdade, assim, eu acho que o museu agora, né, assim, eu acredito, a gente teve um longo período, né, na verdade, um período, esse finalzinho, dessa reestruturação, né? O museu realmente é assim, muito rico, em termos não só para pesquisa, mas em termos de valor material mesmo. Mas estava em condições fascinantes. Então foi um esforço da antiga diretora, né? Essas pessoas que a gente realmente tem que citar, que teve essa reestruturação. Então isso está terminando agora. A gente lança na terça-feira exatamente esse acervo digitalizado, que é esse grande projeto Petrobras. Inicialmente foi um grande projeto CNPq e depois mais deu essas condições materiais foi Petrobras. Então agora é que a gente vai meio que se voltar um pouco para essa prática. Por exemplo, agora eu acabei de escrever um edital de extensão, PROEST, para a gente poder estar fornecendo assim, oficinas, poder ter um bolsista que faça a visita, que possa acolher, por exemplo, a gente tem alunos de museologia, que possa estar assumindo um pouco, porque a gente na universidade tem que contar com um bolsista, né? Essa ação educativa, mas inicialmente agora a gente recebe muito aluno da iniciativa própria. Da instituição, né? Então, né, aquela coisa, eu levo os alunos, hoje professor de pintura, leva os alunos, mas os alunos da escola. A gente pouco recebe de aluno fora fora, com exceção de um professor da UNIRI, desse professor da Federal de Minas Gerais, pontual. A gente realmente não sabe. Deixa eu só dar um adendo a isso. Eu acho que é muito importante receber os alunos da universidade também. Eu acho que nós estamos ficando cada vez mais, não que a gente não deva, a gente se volta muito para o segundo grau, e de fato os nossos próprios estudantes
né? Muitas vezes não conhecem. Então, acho que é muito interessante que nós mesmos façamos essa coisa intensa para o estudante de graduação, principalmente aquele da licenciatura, que vai poder, né, adiante passar É o que eu essa... estou falando, quer dizer, para eles entenderem, inclusive, a instituição que eles estão. Tem uma história, isso não está aqui. O aluno muitas vezes entra e acha que, né, conversa com ele. Então, a importância, né, da dinâmica institucional, né, de quem está inserido, de qual tempo eu, pelo menos. Não, e é uma pena. E é a mesma coisa, né? Nesse momento, elas mandando e-mail e pouco dos estudantes aqui participando do Instituto com o nome, né, do próprio cara que criou. A gente também, às vezes, tem que também liberar os estudantes das aulas, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar mais para os nossos estudantes de novo, de uma forma geral, e esse é um bom momento. Eu queria fazer uma pergunta agora ao Marcos Farina, invertendo. Porque eu sei que você está à frente de uma iniciativa do Museu do Microscópio. Eu queria ouvir como é que está isso, porque eu acho interessante realmente que isso aconteça mais aqui dentro, para fazer coisas como, né, o Museu Nacional fez, quer dizer, uma possibilidade de associar um percurso interno. Olaf, obrigado por levantar o tema. Tem um lado, poderia fazer um discurso do lado ruim e um discurso do lado bom. O lado bom, vamos dizer, qual é o projeto, né? O projeto é o seguinte, nós temos, o lado ruim é a dificuldade de realizá-lo. Aí tem várias coisas objetivas e subjetivas. O lado bom, vamos dizer, como eu vejo, é assim, existem equipamentos que vêm de 1840 para cá, que são microscópios ópticos, todos do século XIX, são franceses, pela história do início da ciência no Brasil, e nós temos isso principalmente como relíquias no departamento de histologia, né, da UFRJ, e também do início do século até, vamos dizer, década de 1950, 60, que seria mais ou menos o foco desse museu. Tem vários equipamentos, tem micrófonos antigos, e é interessante que fui recebendo assim, porque as pessoas sabem que eu estou interessado nisso há muito tempo. De vez em quando chega alguém lá, meu laboratório está cheio de coisas, né? E esse projeto tem três aspectos. Um é o próprio acervo, mas eu fiquei contente de ver ali a frase de Dom João, Dom Pedro II, né? E uma outra frase de um pensador francês que eu não conhecia, depois eu ia te perguntar, porque o museu, eu fui como pesquisador muito ao NIH, que fica em Bethesda, pertinho de Washington, e Washington tem o Smithsonian, que é uma coleção dos melhores museus do mundo, vamos dizer, do nível. E você, quando vai ali ver alguma coisa de paleontologia, você está num museu onde você sabe que tem gente pesquisando, né? Então, o museu, para mim, seja um tema microscópio, o tema computador, o tema automóvel, ele é um museu de história da ciência, obviamente. Então, ele tem um acervo, ele tem um aspecto que seja de museólogos ou interessados em estudo de história da ciência. E tem uma outra coisa que eu propus no projeto que a gente teve aprovado na FAPER, que é um laboratório de ótica. Então, eu fiquei tão contente de ver, vou te pedir essa tese de alguém que estudou módulos de ótica para ensino associados ao museu, porque eu montei o ano passado, junto com o pessoal do Museu da Vida, o Ildeu com a Luísa Massarani, teve uma exposição lá que chamou História da Microscopia, e do lado tinha uma coisa sobre Robert Hooke, que foi um grande pioneiro. E foi muito interessante, porque eu propus fazer isso. No final da exposição, nós levamos algumas peças daqui, e no final montei um banco óptico com várias coisas de ótica que são sucatas de microscópios velhos, mas sucatas de alta qualidade, de microscópios que não têm valor histórico, porque inclusive estavam quebrados e tal. Então montei alguma coisa com a lupa que você compra na esquina, que custa 10 pratas, 5 reais, e do lado tinha laser com uma coisa mais sofisticada. E aquele troço foi um sucesso. Tinha 5 bolsistas de física, de curso de licenciatura, que se revezavam explicando aos visitantes. Então a proposta que eu faço já há algum tempo, estou tentando ter algum espaço na universidade, principalmente na universidade, que eu acho que gostaria que fosse, é um museu desse tipo, é um mini Smithsonian, é um mini, essa filosofia de Dom Pedro
Pedro II, é um mini, qualquer museu importante que esteja ligado à ciência, ele tem alguma coisa que você vai lá pegar, não é você pendurar seus equipamentos na parede, ou aquelas coisas históricas, dizer assim, 1800 e não sei o quê, microscópio que foi de Oswaldo Cruz, foi do Carlos Chagas, isso é bacana, mas tem um outro lado, entende? Recentemente, conversando com o Vanderlei, eu disse que quando fui a Fiocruz, olhei lá o que eles tinham de microscópios, olhei um acervo de coisas velhas. Eu encontrei lá o primeiro microscópio eletrônico do Brasil. Está lá um cacareco, como quase pode ficar aquilo que está no subsolo aqui da biofísica, aqueles microscópios eletrônicos antigos. Encontrei um microscópio, praticamente você só vê a marca, que era RCA, entende? Mas ele pode ser recuperado, porque esse tem o desenho dele, conhecido década de 1940. Né? Então, esse tipo de coisa do lado do acervo, eu acho espetacular. Agora, do lado de você montar alguma coisa que faça a pessoa sair dali tendo mexido em alguma coisa, ou tendo olhado através do microscópio velho, uma mesma lâmina e do microscópio novo, como a gente colocou lá, você vê o que o Carlos Chagas olhava na época que ele tinha aquele microscópio ali. O que o Oswaldo Cruz olhava de uma lâmina com tripanosoma, com alguma coisa assim, como é que era o que ele estava vendo, entende? Então, você pode fazer isso através de vídeos, através de ter o microscópio ali, etc. Mas o Vanderlei, conversando com ele, falou assim, vamos falar com o Thomas King lá no Museu de Astronomia. É uma possibilidade, mas eu gostaria de fazer isso aqui na UFRJ, entende? Porque acho muito estranho falar assim, olha, eu tenho um projeto, quero pegar todos esses microscópios aqui, porque o tema é microscopia, que foi do século XIX, tem história, tem livros, entende? Eu recuperei livros de 1850, estavam sendo jogados fora, entende? Literalmente pelas funcionárias de limpeza. Tem isso no meu laboratório, e não tem sentido, né? Então agora nós estamos tentando de qualquer maneira ter um espaço na universidade, porque alguma atitude eu vou ter que tomar, porque isso já tem 5 anos mais ou menos, entende? Eu acho que tem agora o lado político, eu vou parar porque ele já entra num assunto que já seria um pouco, vamos dizer, mais conturbado, mas existe esse projeto que eu imagino semelhante a um projeto da geodiversidade, semelhante a um projeto como na COP, tem coisas relacionadas à tecnologia, né? Mas você tem que começar para um museu significa um espaço. Se você não tem um espaço, mas tem um acervo, ele não pode ser um museu virtual, não tem sentido. Obrigado mais uma vez pela... Eu falei um pouco demais. Obrigada, Farinha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu agradeço aos membros da banca da mesa. Eu tenho uma banca de doutorado agora, para vocês prepararem a cabeça. Muito obrigada, foi muito interessante saber várias coisas, eu aprendi demais. Mas novamente eu queria agradecer também a Gabi e a Karina, que são as técnicas do Espaço Memorial, a todos os alunos PIPEX, que cada vez eu esqueço do nome de um, mas hoje está a Ana, o Rafa, Camila e Ju, não esqueci de nenhum hoje. Queria agradecer também a Dáudia, que é a nossa aluna agora de ensino médio, que está sendo assim, muito legal trabalhar com ela, além dos colaboradores externos, que é a Andréa Fiorani, o Felipe e a Daniele, e agradeço a todos vocês, né? A vocês da mesa de quarta-feira, que a doutora Dora está aqui, a todos que estão assistindo, Maurício também, muito obrigado pelas ajudas aí, que a gente tem sempre esse problema entre a cadeira e o teclado, mas isso é normal, né? Eu sei que você se aflige, mas isso é normal, esse problema ele é constante, recorrente, né? Então ainda bem que você está aqui também. Muito obrigada, obrigada a todo mundo. Eu espero que as pessoas que tenham assistido tenham gostado. Eu, particularmente, aprendi bastante, cada vez estou aprendendo um pouco mais. Muito obrigada.